Senhor presidente, senhores deputados e deputadas dessa casa, telespectadores da TV Assembleia, funcionários, motivo, mais uma vez, que a gente se dirige a essa tribuna, diz respeito, senhor presidente, a essa discussão que está sendo forçadamente posta pelos meios de comunicação e pelo próprio governo do Estado de São Paulo, no que diz respeito à redução da maioridade penal. Essa discussão, ela já acontece todas as vezes que tem alguma motivação. Aliás, tem projetos no Congresso Nacional tramitando há mais de 10 anos que buscam reduzir a maioridade penal. Como se a redução da maioridade penal fosse a tábua de salvação para a redução da violência que se abate no Estado de São Paulo. Que, aliás, o que eu acredito que é uma cortina de fumaça que o governador do Estado coloca para poder encobrir a sua incompetência e sua inoperância para lidar com a redução da violência no Estado. Nas últimas semanas, esses mesmos veículos de imprensa que hoje publicam que a população paulistana é favorável à redução da maioridade penal, colocaram o aumento e o recrudescimento da violência no Estado de São Paulo. Ontem, nós fizemos uma audiência pública com a presença da presidente da Fundação Casa, e ela traz dados que contradizem toda esse cenário todo que o governo do Estado está colocando. Ou seja, dos mais de 12 mil internos na Fundação Casa, a motivação, o motivo que os levou a estar ali, apenas 0,9% estão ali por homicídio. Todos os demais, ou é por tráfico de drogas, ou é por roubo simples e alguns outros motivos. Então, esse estardalhaço todo que se faz é para poder dizer que o Estado está fazendo alguma coisa e, na verdade, ele não está fazendo nada. Porque não compreende que um garoto de 16 anos não tem, muitas vezes, ainda a sua personalidade formada, com maturidade, com responsabilidade, para poder agir por si e não ser influenciado por outros. Se isso acontece muitas vezes, e se nós observamos, como houve na semana passada, que um jovem, para completar 18 anos, assassinou brutalmente um outro jovem, é porque o Estado está sendo ineficiente. É porque o Estado não está conseguindo atender às suas crianças, aos seus adolescentes. Se a gente hoje tem isso como resultado, é porque os investimentos que nós deveríamos ter em educação, em saúde, em habitação, em oportunidades, em capacitação e qualificação profissional para esses jovens, não estão sendo efetivos. E isso os leva, muitas vezes, a cometer os crimes que eles cometem. Porque o tráfico de drogas nas periferias da cidade está sendo mais forte do que o papel que o Estado deveria colocar. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. E outra coisa, eu gostaria de ver, senhor presidente, o governador do Estado vir a público com a mesma força, com a mesma vontade, se sensibilizar quando os filhos dos pobres e negros da periferia são assassinados diariamente. Muitas vezes por aqueles que deveriam protegê-los. Esses dias eu me emocionei até, deputada Ana Perugini, quando eu vi pela internet 3 jovens que estavam sentados na calçada de suas casas, de frente às suas casas, e 2 deles foram brutalmente assassinados, um com 6 tiros, outro com 12 tiros, por 2 pessoas que passaram com capacetes numa moto, e um conseguiu fugir. Eu não vi nenhum governador se levantando para mostrar sua indignação com aqueles assassinatos. Como eu não vi o governador levantando quando um jovem de 16 anos atropela e mata uma menina. É a mesma coisa. É crime também, não é? Se é para tratar tudo igual. Se é para colocar todo mundo no mesmo... É tudo farinha do mesmo saco. Não é possível que isso aconteça. Essa discussão é inócua.
Essa discussão é típica de quem não tem políticas públicas capazes de poder enfrentar esse problema. Ou não tem, ou não quer enfrentar esse problema. Porque joga para a plateia, porque surfa na onda, né, de uma sociedade que, infelizmente, às vezes, vê determinados problemas de uma forma enviesada, que não deveria vê-lo. Os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam de políticas que possam protegê-los, que possam dar a eles condições adequadas e ideais de desenvolvimento, de crescimento, numa sociedade sadia. E como é que esses jovens estão sendo formados? Como é que eles estão sendo criados? Nas periferias das cidades, muitas vezes sem qualquer oportunidade, em famílias absolutamente desestruturadas, cujos pais, às vezes, não estão nem presentes na vida desses jovens, cujos pais, às vezes, são separados, às vezes, esse jovem nem conhece quem é o seu pai, às vezes, não conhece quem é sua mãe, não tem um momento de carinho, de atenção, de cuidado. A escola, que deveria ser o grande... que deveria receber esses jovens de braços abertos, muitas vezes não tem o mínimo de atração capaz de prender esse adolescente na escola, capaz de fazer que a escola seja, de fato, atraente para essa juventude, para esses adolescentes. A escola passa a ser algo que muito mais incomoda do que ajuda na formação desse adolescente. E essas discussões que nós temos que fazer, nós deveríamos estar aqui nessa tribuna discutindo como fazer para melhorar as condições de educação desse Estado, como fazer para melhorar as oportunidades para os nossos jovens, a oportunidade para termos mais lazer, mais cultura. É isso que nós deveríamos estar aqui. E, no entanto, nós estamos aqui indignados desse movimento que surge como num toque de mágica, com muita mídia, quanto mais mídia, melhor, quanto mais repercussão, melhor, para dizer que o governador do Estado tomou uma atitude unilateral, sem discussão, sem saber o que acontece, e o Palácio dos Bandeirantes recebendo pesquisas diárias para saber se essa atitude do governador é uma atitude que vai ao encontro do desejo dos seus eleitores ou não. E o desejo dos seus eleitores tem mostrado que não, é bom, é correto. Mas não é esse o nosso papel. Nós temos que ser responsáveis. Nós fomos eleitos para isso. Fomos eleitos para fazer a defesa de toda a população paulista, mas, em particular, da população mais fragilizada. E, nesse momento, esses jovens, esses adolescentes, são exatamente o ponto mais fragilizado da nossa sociedade. E é para eles que nós temos que atuar. É para eles que nós temos que trabalhar e é para eles que nós temos que vir a essa tribuna denunciar que isso nada mais é do que uma jogada de marketing eleitoral para poder conquistar uma parcela do povo paulista para que entre nessa onda de que a redução da maioridade penal é a solução para reduzir a violência no Estado de São Paulo. Não é. Países desenvolvidos como o Japão, que é um dos países mais desenvolvidos dos ascendentes, provavelmente, do deputado Juji Hato, no país dos seus ancestrais, a maioridade está colocada com 21 anos, acima de 21 anos. Então, não é verdadeiro de que quanto mais nós diminuirmos a maioridade, menor a violência. E lá é um dos países menos violentos do mundo. Daqui a pouco nós estamos propondo o quê? Que a maioridade seja com 15? E se amanhã nós tivermos nas ruas das grandes cidades, crimes que poderão vir a ser cometidos por jovens mais novos, adolescentes em outra idade, em outra faixa etária, aí nós vamos estar aqui, o governador vai propor a redução para 15 anos, a redução para 14 anos, a redução para 12 anos. Olha, senhor presidente, para encerrar, eu quero dizer, eu estou deputada, mas sou psicóloga de formação. E quero dizer, como psicóloga, eu tenho convicção de que, aos 16 anos, nós ainda não temos, nesses jovens, a completa formação da sua personalidade. Eles ainda têm muito que aprender.
eles ainda têm muito que viver. São apenas 16 anos de vida. 16 anos de vida é muito pouco. Muitas vezes, quando eu ouço os pais falando, mas meu filho só tem 16 anos. Para o filho, às vezes, da pessoa, vale que os 16 anos, então ele não é considerado um adulto, ele é considerado um jovenzinho, mas para o filho do outro, não vale. Então, nós temos que fazer que esse critério seja único. Aquilo que é válido para um, tem que ser válido para todos. E eu, sinceramente, vou batalhar por isso, porque é uma convicção, porque eu acredito que uma medida como essa não vai diminuir a violência no nosso Estado. Muito pelo contrário, nós precisamos de coragem para implantar políticas públicas preventivas de proteção, de cuidado a esta geração que está vindo aí e que não tem perspectiva de futuro nesse Estado. É essa perspectiva que o governador deveria apontar para esses jovens, e não a redução da maioridade. Muito obrigada, senhor presidente.